É óbvio, o Fluminense ganhou, então a rodada foi boa, né? É claro, toda rodada que o Fluminense ganha é boa, mas tem umas que são melhores, poderia ter sido melhor, poderia ter sido pior. Vamos falar disso daqui, porque essa rodada foi de fato boa pro Fluminense. Olhando o que a gente projetava antes e o que a gente teve depois, essa rodada de fato foi boa. Essa daqui é a análise da rodada. É até estranho falar o número da rodada, né? Porque a gente olha, é a análise da rodada de número 27 do Brasileirão. Aí você vai ver, tem 8, 9 times só com 27 jogos, né? Até o próprio Fluminense tem 26. É a análise da rodada 27 do Brasileirão. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. E vamos embora, já vou botar aí na tela pra gente poder ir comentando resultado a resultado. Pera aí, deixa eu me botar aqui numa posição que não vá atrapalhar. Aí acho que aqui vai ficar numa boa, para não atrapalhar, claro, a frente aí da tabela. Meus amigos, vamos lá. Bem, tô aí, ó, tô aqui no meio da tabela e daqui dá para você ver a tabela como um todo. E a gente começa avaliando aqui o resultado dos jogos antes de vir para a tabela. Deixa eu tirar isso tudo aqui e vamos avaliar o resultado das partidas. Como é que limpa aqui? É aqui. O primeiro jogo, Chapecoense e Fortaleza. Esse resultado foi ruim pra gente, mas eu diria que não foi péssimo. Não dá pra gente atribuir esse resultado a um péssimo, porque, assim, convenhamos, olha a distância, o ponto que o Fortaleza já tá da gente. O Fortaleza tem 27 jogos e tem 45 pontos. A distância pra gente, que tem 36 e um jogo a menos, mesmo que a gente vença o Santos nesse jogo atrasado, a gente vai a 39, fica 6 pontos do Fortaleza ainda. É uma distância muito grande. Fortaleza hoje, se a gente for parar a pensar, ele tá muito mais se garantindo no G4 do que brigando com a gente por vaga na Libertadores. O resultado foi ruim? Foi. Mas não foi o péssimo, porque o Fortaleza já tá entrando naquele grupo. Mas 2 vitóriazinhas aí nas próximas rodadas entra naquele grupo que eu normalmente englobo o Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras, né? Viram 4 times ali. O segundo, América Mineiro e Bahia. Esse, por enquanto, foi um resultado bom. Por enquanto, eu vou explicar por quê. Porque a gente pega o Bahia na penúltima rodada, o jogo lá em Salvador. E o ideal é que o Bahia chegue ali sem ter risco de rebaixamento, facilitando a nossa vida. Imagina um Bahia desesperado e tal, é um Bahia pior. Se ele estiver ali já mais tranquilo, já não precisa mais nada pra cair e tal, já tá ali só brigando por uma vaguinha na Sul-Americana, alguma coisa, é muito mais fácil de jogar. Mas, em compensação, a vitória do América Mineiro ia fazer o América vir a 35 pontos, a 34 pontos e ficar a 2 do Fluminense, ainda incomodando a nossa vida, ele sendo mais um time que, mesmo sendo um pouco mais fraco, pode ultrapassar a gente. Então, o melhor, acho que aconteceu aí, um empatezinho, dá um pontinho pro Bahia e segura o América Mineiro também. O ideal, lembrando, é o Bahia chegar sem chances de rebaixamento na penúltima rodada. Palmeiras e Internacional, esse foi um resultado muito bom. Não sei, vou enquadrar esse resultado aqui anterior como um verde-limão. Deixa eu desfazer aqui. Foi o verde-limão aqui, não é um perfeito e tal, porque a gente não liga tanto pra esse jogo. Agora, o do Palmeiras vencendo o Internacional é perfeito, é o melhor resultado. Porque além de dar mais pontos pro Palmeiras, manda o Palmeiras embora. A gente não precisa brigar com o Palmeiras. Não precisa, até porque a gente torce pro Palmeiras ser campeão da Libertadores, a nossa vaga vem dele e já abre mais uma vaga lá no final. Mas principalmente que é seguro o Internacional. O Internacional vinha numa sequência muito boa, quando a gente pode olhar por aqui, ó, já eram 2 vitórias e um empate. Vinha pontuando consistentemente e já abriu 3 pontos da gente. Eles têm o mesmo número de jogos. Se a gente ganhar o jogo atrasado contra o Santos e eles perderem o seu jogo atrasado, o Fluminense não passa por causa da diferença do saldo de gols. Então, assim, o Internacional está na nossa frente com méritos e ainda bem que perdeu pro Palmeiras, porque era um jogo que a gente não contava que o Internacional ia ganhar e ele não ganhou. Então, assim, eles perderam um jogo que eles poderiam, entre aspas, perder. Apesar de Palmeiras mesmo com a Armada ter feito um esforço gigante para perder essa partida. Outro jogo, o jogo de baixo, obviamente que esse daqui é o cenário mais perfeito possível, né? Ganhamos o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, um jogo que na teoria a gente talvez lá no início do campeonato não colocaria 3 pontos, né, de cara, mas viemos e conquistamos os 3 pontos. Grêmio e Juventude, esse daqui ainda sem opinião, acho que pro Fluminense esse daqui importa muito pouco, né, até porque tanto o jogo contra o Grêmio quanto o jogo contra o Juventude ainda estão muito à frente. Então, lá pro dia 10, e provavelmente os 2 times ainda vão estar em contexto de briga contra o rebaixamento. Ceará e Bragantino, eu diria que esse resultado, se ele não foi perfeito, né, porque o Red Bull continuou pontuando, ele foi um resultado mais próximo disso, foi um resultado bom. Porque, ok, a gente não daria pra contar que o Ceará ia ganhar o jogo, mas o Ceará foi buscar 2 gols no finalzinho.
segura um pouco o Red Bull. Red Bull tem 42 pontos, tem 6 a mais que o Fluminense, já que ele também tem 26 jogos. Então, ou seja, tá 6 pontos na frente, não tem mais confronto direto. O Fluminense vai ter que buscar na unha esses 6 pontos de diferença. Lembrando, eu sou um daqueles que aposta muito na reta final do Fluminense. Até bom, o que dá pra mostrar a vocês? A reta final do Fluminense, eu vou desmarcar aqui rapidinho, ó. Os últimos 6 jogos do Fluminense são Chapecoense em casa, aí o Bahia fora, que eu falei, né? Se o Bahia não tiver chance de rebaixamento, a gente entra com grandes chances. O Atlético Mineiro fora de casa, que é o descarte. Mas aí você vê, 2 jogos ganháveis já. Internacional em casa. Pô, na pior das hipóteses é um jogo igual. E América Mineiro em casa, o Fluminense entra com possibilidades grandes de ganhar. E Juventude fora. Um time que tá brigando ali no contexto de rebaixamento, hoje tá no Z4. Então, assim, dos últimos 6 jogos, é possível o Fluminense ganhar 5 desses últimos 6. É difícil? Claro que é difícil. Mas é possível. Então eu aposto muito numa arrancada final ali do Fluminense. Mas ainda assim, esses 6 pontos que o Red Bull abriu, vai ficar difícil de ir buscar, tá? Vai ficar difícil de ir buscar. Dependeria de muitos tropeços, como eles tiveram nessa rodada, né? Perderam 2 pontos tranquilamente ali pro Ceará. E já perderam isso outras vezes. Perderam pro Fluminense, perderam pro Corinthians pontos no final, né? Tomando um empate. Mas tá chato de ir buscar. Eu já tô colocando 5 times na nossa frente. Pelo menos nas próximas 3, 4 rodadas, é difícil de buscar essa diferença pro Red Bull, pro Fortaleza, pro Palmeiras, pro Flamengo e pro Atlético Mineiro. Mas não foi um resultado ainda bom, porque pelo menos o Ceará também não ganhou e veio pra 32, 33 aqui, começar a encher o saco do Fluminense, né? Mas, enfim, eu ainda tô de olho nesses times que podem crescer. E se tem um time que pode crescer, pode. Mas não é o ideal, é o Atlético Goianiense. Atlético Goianiense, eu não acredito que o Atlético Goianiense tenha força para jogar a Libertadores. E ainda ganhou o Atlético Mineiro, que tá na briga pelo título, né? E que pode fazer com que o nosso rival não seja campeão brasileiro. Resultado ruim do Atlético Goianiense, ainda mais pela virada, a forma como foi. Vai ser um time enchendo o saco aqui, ó, com 34 pontos e 26 jogos também. Ou seja, um tropeço do Fluminense eles podem ultrapassar, porque, ó, número de vitórias, uma vitóriazinha aqui já empata, e o saldo de gol deles é -2. Ou seja, na próxima rodada, que é Atlético Goianiense e quem? Se o Fluminense tropeçar no Flamengo e o Atlético Goianiense ganhar o Grêmio em casa, o Atlético Goianiense passa o Fluminense. Ou seja, mesmo se o Fluminense empatar, mesmo se o Fluminense empatar com o Flamengo e o Atlético Goianiense ganhar, o Atlético passa o Fluminense. Então essa vitória foi ruim sim, por mais que eu não acredite na força do Atlético para poder jogar e terminar ali no G8 para ir para Libertadores, é sempre ruim você perder uma posição, e essa vitória do Atlético Goianiense contra o Atlético Mineiro tornou isso possível. Descendo aqui, Flamengo e Cuiabá. Esse resultado aqui envolvia muito pouco a gente, cara. Muito pouco mesmo, assim. Talvez o Cuiabá, mas o Cuiabá é nono, poderia ter passado a gente se ganhasse. Mas foi um empate, foi buscar um ponto onde a gente não esperava, né, que eles buscassem, o que na teoria seria ruim. Mas o Flamengo empatou em casa, né? E como eu não acredito no Cuiabá ultrapassando a gente, então, meu amigo, o resultado foi bom. Sport Santos. Esse tá semelhante a Grêmio e Juventude, 2 times que estão disputando na parte de baixo da tabela, e importa pouco pra gente esse jogo aqui. Talvez tenha sido um pouquinho bom, vou marcar um pouquinho bom aqui, porque o Santos vem numa reação muito grande e esse empate dá uma seguradinha ali no Santos, que vai ser o nosso adversário daqui a 2 rodadas, né? Depois, na verdade, é jogo atrasado, né? Então vou considerar um pouquinho bom, porque o Santos poderia ter ganhado o Sport pela sequência que vinha, o Sport também vinha na sequência boa. Mas enfim, pelo menos segura um pouquinho, o Santos não embala. E falando em embalar, para poder fechar, São Paulo e Corinthians. Aí esse, meu amigo, o resultado foi bom, mas eu vou botar um bom com um sinal de amarelo aqui, de alerta ligado. Era o melhor resultado, o São Paulo ganhar o Corinthians, sem dúvida. O Corinthians está na nossa frente, tem 40 pontos, já tem 27 jogos, ou seja, o Fluminense pontuando os 3 contra o Santos e fazendo 39, ele não passa o Internacional, fica aqui ainda na sua posição e tal. Mas vai ficar 1 ponto do Corinthians e empatado com o Internacional, vai ficar no bolo de cima. Lembrando, o Cuiabá, que está aqui embaixo, já tem 27 jogos, logo ficaria 4 pontos atrás também, né? Ou seja, o Fluminense criaria o espaço aqui, ainda pode ter o Atlético Paranaense pontuando, o Atlético Goianiense, enfim, times que têm jogos a menos, mas criaria o espaço aqui e ficaria muito mais colado com Corinthians e Internacional, graças a essa derrota do Corinthians num clássico que pode abalar. O Corinthians montou um time caro, isso gera pressão, apesar de gerar qualidade, gera pressão,
e está sendo pressionado. E quanto mais pressão tiver no Corinthians, melhor pra gente, porque eles vão tropeçar em jogos bobos. O Corinthians ganhou a gente? Ganhou. Mas perdeu esse clássico pro São Paulo, empatou com o Red Bull sofrendo, perdeu partidas que não esperavam que tivesse perdido. Então assim, o Corinthians ainda tá tropeçando muito no campeonato e é essa vaga que a gente precisa buscar. Lembrando, nem se precisa para terminar mais garantidinho, terminando em sexto, é muito provável, passando o Corinthians Internacional, de que vá para a Libertadores direto, né? Porque o campeão da Copa do Brasil sai entre Fortaleza, Flamengo, Atlético Mineiro e o Atlético Paranaense, e o campeão da Libertadores sai de Flamengo e Palmeiras, que já estão aqui na frente, e o campeão da Sul-Americana sai entre Bragantino e Atlético Paranaense, ou seja, só o Atlético Paranaense não daria vaga para a Libertadores direto para esse grupo aqui de baixo. Então, só que por que é amarelo? Por que não é verde então? Por causa disso daqui, ó. São Paulo. São Paulo chegou a 37 pontos, vou botar uma corzinha aqui um pouco mais escura. São Paulo chegou a 34 pontos em 27 jogos, tem um jogo a mais do que o Fluminense. Mas se tem um time que agora com treinador novo e tal, pode embalar e pode encher o saco. Sabe quando eu fico fazendo essas análises aqui e olho pra baixo e falo, cara, o Cuiabá tá em nono? O Cuiabá não tem um time pra ter uma arrancada e ultrapassar a gente. Eu não olho o Cuiabá com uma força pra ultrapassar. Pode ultrapassar? Pode, mas vai ser estranho o Cuiabá na Libertadores. Vai ser uma aberração. E não é a aberração do Fortaleza, que tá o campeonato inteiro no G5. Vai ser a arrancada final e tipo a Chape foi lá em 2017 ou 2018, não tô lembrado agora. Agora, o São Paulo não é isso, né? O São Paulo é um time gigantesco, ainda mais no cenário de jogar Libertadores. Então, o São Paulo empolgando, vencendo aí. Qual é a sequência agora do São Paulo? São Paulo que já tem os 27 jogos, ou seja, tá em dia com seus jogos. Pega o Red Bull fora, jogo chato. Mas se ganha, ainda mais o Red Bull ali podendo tropeçar, e depois eles têm o Inter em casa. Jogo difícil? Jogo difícil. Não é invencível também, não. Bahia fora de casa. Vencendo esses dois jogos, São Paulo empolgando, aí, meu amigo, fica difícil de segurar. Então, assim, eles tinham uma sequência dificílima, que era o Corinthians. Conseguiram ganhar. Agora vão pegar Red Bull fora e Internacional em casa. Se pontuarem muito, é mais um time na briga, e a gente não precisa de mais um time na briga, considerando que a gente tá aqui, ó, na raspa do tacho das vagas da Libertadores. Então é isso. Acho que expliquei. Pretendo fazer ali na véspera do final de semana um novo olhar ali sobre a tabela da semana que vem. E é esse daqui o cenário da tabela rodada de número 27. É isso. Deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal. Até a próxima. Valeu!